Fala, minha tropa do Conduta Militar, professor Borbas aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho de como aprender matemática, já que vocês pediram no último vídeo que eu publiquei falando a respeito de como eu fiz para passar no SpaceX em 8 meses. Mas, antes de tudo, vou lembrar você que não é inscrito no canal, se inscrever no canal. Se você gostar desse vídeo, já deixar o like, compartilhar com o guerreiro que está no papiro junto contigo, que ele tem muito a aprender também. Então, bora lá. Rapaziada, é o seguinte... Eu entendo que matemática, física, exatas de uma forma geral, seja de grande dificuldade para muita gente, principalmente para quem tem uma base bem fraca, não fez um ensino médio legal. E aí, quando eu postei aquele vídeo, muitas pessoas foram lá e comentaram: faz um vídeo explicando como aprender matemática, mas estou no sanhaço, estou com dificuldade, o que eu tenho que fazer? Rapaziada, não tem mistério, tá? Você vai seguir uma série de passos bem básicos que todo mundo, se fizer com saco, botando lá paciência, vai aprender sem nenhum problema. Seguinte, primeiro passo. Para você que tem muita dificuldade, para você que fez um ensino médio ruim, vem de uma escola fraca e tudo mais, você deve dar atenção à base. Então, não adianta você querer já logo começar, já vou pegar uma questãozinha ali da SpaceX para fazer, acabei de entrar no assunto, isso não vai dar certo, tá? E assim, o que eu vou dizer aqui não é especificamente para a SpaceX. É óbvio que você que estuda para a SpaceX vai tirar muito proveito, mas para você que estuda para a ESA, para a AFA, para a EFON, enfim, o que quer que seja, você seguindo essas dicas também vai ser muito bem sucedido. Então, o que você deve fazer? Começar com assuntos básicos. Primeiro você dá o gás na matemática básica para depois entrar nos assuntos do edital. Então, por exemplo, qual que é o primeiro assunto que todo mundo vê quando está começando a matemática? A parte de conjuntos. Antes de você começar conjuntos, cara, dá uma atenção na matemática básica. Não adianta você queimar a etapa. Por quê? Por exemplo, se você tem uma base ruim em potenciação e radiciação, depois lá na frente vai piorar para você em exponencial, em logaritmo. Você precisa saber muito bem. Então, vai com calma, passo a passo, sem medo de errar. Porque às vezes as pessoas vão lá, mas isso aqui é muito fácil. Negligencia a matemática básica, chega lá na frente, sente dificuldade e fala: não, matemática é impossível. Não é. Basta você ter paciência para querer aprender, tá? Beleza. Quando você entra no assunto do edital, o que é ideal? Que você tenha uma aula adequada ao seu concurso. Que não adianta nada você pegar: não, vou assistir uma aula aqui, beleza. Uma aula de geometria analítica. Mas aí, você assiste uma aula de geometria analítica destinada ao Enem, destinada a um vestibular civil qualquer, enquanto que você quer fazer SpaceX, quer fazer EFON, quer fazer AFA. Cara, essa aula não vai ser proveitosa para você. O nível de aprofundamento dela vai ser muito pequeno. Então, por exemplo, você vai trombar com uma questãozinha de cônicas da SpaceX, da EFON, e não vai conseguir fazer. É ideal que você tenha aula adequada com o teu concurso, tá? Isso funciona também para pessoas que querem ESA e EA. Por exemplo, aqui no nosso curso, nós temos um curso específico para a carreira de sargento, para a rapaziada que quer ESA e EA. E aí, na hora de produzir o curso para as provas de oficiais, nós já gravamos tudo. Por quê? Porque entendemos que há sim uma diferenciação no tratamento. Para que eu vou explicar um teorema que só vai cair lá na prova de oficial, só vai cair na EFON, na SpaceX ou na AFA, para o cara que vai ali para fazer a prova de sargento? Não há necessidade. Às vezes, o que acontece na maioria dos cursos? Eles fazem uma aula genérica e nessa aula genérica aproveita e sai jogando para tudo. Para a turma da ESA, para a turma da EFON, para a turma do IME, do ITA. E não é assim. Algumas exigem esse tipo de aprofundamento e outras não. E aí, o cara que está estudando, concurseiro, pega às vezes uma questão muito difícil, se sente frustrado e não consegue progredir, achando que, nossa, matemática é impossível. E não é desse jeito. Então, o primeiro passo é isso, é você encontrar uma aula que seja adequada ao seu concurso. Pronto. Mestre, encontrei a aula, e aí? E aí que você deve estar atento à aula. Não adianta nada você colocar uma aula para assistir, ficar pensando na morte da bezerra, a aula está passando, passa o tempo, você acha, tem a sensação de que está estudando, só que tu está viajando. E aí não aprende absolutamente nada. Cara, você pode ter o melhor material, a melhor aula, mas se não fizer a tua parte, nunca vai chegar lá, nunca. Então, deve ter atenção à aula, atenção ao conteúdo que está sendo transmitido. Então, vou pagar um bizu aqui. Durante a aula, cara, faça anotações. O professor está falando, pagou um bizu para você? Pegue a nota, porque depois, quando você voltar para estudar, tendo o resuminho prático com as suas palavras, vai facilitar na absorção do conteúdo. Então, beleza, encontrou a aula, já assistiu a aula, fez as anotações que você considerou pertinentes, o que vai fazer? Exercício. Não tem jeito. Matemática, física, o que quer que seja, você só aprende fazendo questões.
Se você não fizer várias e várias questões, você nunca vai aprender os conceitos que foram passados. Só que não adianta você começar logo com uma questão dificílima, achando que, não, acabei de sair da aula, já tô monstro, já consigo pegar uma questão, do nível da minha prova. Não, vai pegando questões básicas para fixar o conteúdo que você acabou de ver. Então, por exemplo, pega aí um conteúdo que tem muita fórmula, por exemplo, PA ou PG. Se você não fizer primeiro questões para absorver como que aquela fórmula funciona, você nunca vai saber manipular com questões mais profundas. Então você precisa sim de algumas questões para pegar a base, para entender o mecanismo de como funciona, quais são os termos, o que eles representam, para aí sim você ir aprofundando. Se você queimar essa etapa, não vai dar certo, você não vai entender e vai se frustrar. É por isso que é ideal que no seu material tenha questões com esse nível de dificuldade, partindo primeiro da mais básica para depois avançar para as questões mais difíceis. Dessa maneira, você consegue construir um processo de conhecimento. Agora, caso contrário, não. Você só se frustra e fica pensando que, nossa, é difícil, é impossível, enquanto não é nada disso, tá? Só que, o que acontece? Quando você começar a fazer questões, é natural que surjam dúvidas. Isso acontece com todo mundo que estuda. Você não vai pegar uma lista e vai fazer todas as questões. Você vai sim travar em alguma ou outra. Cara, naquelas que você trava, é ideal que você assista a resolução daquela questão. Por isso, em todas as questões que você sentir essa dificuldade, é ideal que você tenha um vídeo explicativo para que você consiga enxergar onde você errou. Porque se você, por exemplo, pesquisa no Google, ali vai estar a resolução, mas muitas vezes você até pode nem entender o que o cara escreveu num fórum qualquer desse aí. Por isso, a resolução em vídeo é a mais adequada. Aí você faz a seguinte pergunta: mas quantas questões eu preciso fazer para aprender? Filhão, seguinte, na nossa plataforma, por exemplo, dentro da teoria, no mínimo, nós fazemos 10 questões. No mínimo, isso dentro da teoria. Aí, se você for pegar, por exemplo, no curso da SpaceX, nós temos depois mais 30 questões inferiores em relação à prova, que é justamente para você fixar o processo de conhecimento, o processo de aprendizagem. Então, ali tem questões bem básicas, depois vão evoluindo para as provas de sargento, provas da ESA, da EAR, e depois mais uma lista com no mínimo 30 questões dos níveis da prova dos oficiais. Então, ali vai ter questões da SpaceX, da AFA, da EFON, questões da Escola Naval, algumas do IME, do ITA, todas as questões resolvidas em vídeo, tanto as 30 iniciais quanto as 30 finais, tá? E, repito, isso é no mínimo. Existem módulos, por exemplo, em que há uma necessidade de um aprofundamento maior porque cai mais e que são mais de 30 questões, todas elas resolvidas em vídeo. Então, por exemplo, você está lá estudando, não conseguiu fazer a questão, você vai lá na lista das questões resolvidas, travei na questão 5, por exemplo, e vai estar lá a resolução para você. Mestre, mas e daí? Assisti a aula, fiz os exercícios, agora aprendi, né? Posso passar para o próximo assunto? Bom, calma aí. Você só vai saber se você aprendeu ou não se você fizer sozinho. É extremamente importante que você faça as questões sozinho. Se você ainda não está conseguindo fazer aquela questão que sentiu dificuldade sozinho, significa que você ainda não aprendeu. Então você tem que entrar em contato com aquilo mais vezes até aquilo fluir no teu sangue. Por quê? Se você não consegue fazer sozinho, você não aprendeu, fica com essa falsa sensação de que, não, já vi, posso passar para o próximo. Chega lá na frente, começa a travar. E aí começa a bater o desespero. Mas eu já vi esse assunto, mas não estou conseguindo desenvolver. O que está faltando? Faltou lá no momento que você teve um contato, ter essa noção do que é realmente aprender. Então, pega o bizu. Avança à medida que você vai ganhando confiança no assunto. E você ganha confiança fazendo as questões sozinhos. Beleza? Agora, o que você não pode esquecer também é de revisar. Matemática é muito extenso, principalmente nos concursos militares, e exige que você tenha um conhecimento aprofundado. Se você não estiver fazendo constantes revisões, você não vai aprender nunca. Tá? Vai passar 1 ou 2 meses, um assunto que você já viu, não entrou em contato de novo, vai esquecer. Então, o que você tem que fazer? Cara, durante os seus finais de semana, faça a revisão dos assuntos que você viu durante a semana. Outra coisa, nas questões que você marcou como dúvida, faça ela mais de uma vez durante outras semanas. Então, por exemplo, você começou um assunto, começou combinatória, viu em uma semana, na outra semana você já pega a probabilidade. Antes de entrar em probabilidade naquele dia, volta naquelas questões que teve dificuldade de combinatória e vai fazendo isso, tá? Outra coisa, fórmula. Cara, matemática são muitas fórmulas, então o que você tem que fazer? Tem que estar vendo aquilo ali direto. Então,
faz o seguinte, pega um caderninho e escreve lá assim, formulário. E aí, à medida que você vai avançando nos conteúdos, vai colocando as fórmulas, perde ali, cara, 30, 40 minutos do seu final de semana só para ficar olhando. Eu duvido que você não memorize todas essas fórmulas que você precisa para passar na prova. Então, senhores, para resumir, o que você precisa para aprender matemática? Primeiro, base fraca? Volta lá, tenha humildade, pega a matemática básica. Tranquilo? Próximo passo é o quê? Pegar um material que esteja de acordo com a sua prova. Para que você, primeiro, assista às aulas, depois faça exercícios que aumentem o nível gradativamente. Posteriormente a isso, o que você vai fazer? Vai pegar questões inúmeras, incontáveis, quantas você conseguir fazer naquele assunto. E não pode se esquecer, obviamente, das revisões, porque vai chegar a próxima prova, se você não tiver feito revisões, vai ter esquecido e vai ficar no sanhaço com muita insegurança. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comenta aqui o próximo vídeo que você quer que tenha aqui no nosso canal e não se esqueça de seguir a gente lá no Instagram, porque se você está inscrito aqui no canal e não segue a gente ainda lá no Instagram, tá bizonhando. Lá a gente posta conteúdos diários para ajudar na sua preparação.